Desista de desistir agora. Olá, eu sou a missionária Fabiana Moraes e eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer: por isso, não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O versículo 16 vai ser uma conclusão de uma ideia, de um esboço, começado lá no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, ele vai dizer que o vaso, que somos nós, somos de barro, feitos do pó da terra. Mas que uma vez que entramos na presença de Deus, Deus preenche esse vaso com um tesouro. E esse tesouro é a presença de Deus, através do seu Espírito. E ele vai aqui enumerar 4 situações que o vaso de barro, ele passa. A primeira situação que o vaso de barro passa é que em tudo ele é atribulado. A ideia de tribulação aqui, de ser atribulado, é a ideia de prensar as uvas, de ser pressionado e esmagado. Mas por causa do tesouro que está dentro desse vaso, ele vai dizer, é atribulado, mas não é angustiado. Aqui a palavra angustiado significa que ele não fica murcho, ele não fica encolhido, ele não retrocede. Por causa do poder de Deus, ainda que venham situações que tendem a pressionar, a te esmagar, o poder de Deus te dá a capacidade de resiliência para fazê-lo voltar ao seu tamanho original. Ele não te deixa ficar murcho, ele não te deixa ficar esmagado, ele não permite que você retroceda. Nós não somos daquele que retrocedemos, porque dentro de nós há um poder maravilhoso da presença de Deus. A segunda situação em que o vaso de barro vai passar é que ele vai ser perplexo. Aqui perplexo é estar em necessidade, é estar sem recursos. O vaso de barro passa por muitas situações de perplexidade, mas, por causa do tesouro que está dentro dele, ele não é desanimado. E a palavra desanimado significa sem esperança ou em desespero. O vaso de barro passa por perplexidade, mas ele não fica desesperado, porque o poder de Deus que está dentro dele o lembra que ele serve o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. A terceira situação que o vaso de barro passa é que ele será perseguido, ele será maltratado, ele será tratado de modo hostil. Mas por causa do tesouro que está dentro dele, ele não será desamparado, ele não está abandonado, ele sabe que a presença de Deus está com ele, porque Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A quarta situação que o vaso de barro passa é estar abatido. Estar abatido é ser lançado para baixo, ser derrubado. Mas por causa do poder de Deus, por causa do tesouro que habita dentro dele, ele não fica destruído, ele não é destruído, ele não é morto. Salmo de número 20, versículo 7 e 8 vai dizer, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé por causa do tesouro, é por causa do poder de Deus dentro desse vaso. E então Paulo vai concluir, por isso, porque tem um tesouro dentro de você, porque o Espírito Santo está em você. Não desista, não desfaleça, porque ainda que o seu homem